Oi, você que está me assistindo, tudo bem? Eu espero que sim, eu sou a Júlia, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Bom, no vídeo de hoje vai ser o mesmo estilo, parecidinho com o que teve semana passada, que é um study vlog. Já estou aqui no meu cantinho, inclusive com a minha água, porque a água é mais importante do que a gente imagina quando a gente está estudando. E então vocês vão poder acompanhar um pouquinho dos resumos que eu vou fazer hoje, minhas maneiras de estudo e mais algumas dicas. Então acompanha aí. Bom, a maior parte desse vídeo vai ser assim, mais nesse estilo narrado, espero que vocês gostem. Então aí eu abri o computador, coloquei no YouTube e pesquisei por músicas lo-fi, que são assim mais para estudar mesmo, são mais de relaxamento, digamos assim. Eu agora não consigo me ver estudando sem ouvir essas músicas. Eu realmente comecei a estudar ouvindo esse tipo de música faz pouco tempo e agora não consigo me ver sem, porque quando eu me estresso com a matéria, aí eu me concentro na música que tá baixinha pra não atrapalhar e já fico mais relax assim, sabe? Para iniciar os estudos, então, eu comecei abrindo meu caderno e vendo que conteúdos que iam cair na prova, vendo os quais eu tinha mais dificuldade e localizando eles no caderno e no livro também, para mim poder estudar. Bom, então, eu já abri o meu caderno aqui, já vi o que eu tenho que fazer. Amanhã eu tenho prova, minhas provas trimestrais começaram, a gente está tendo elas online. E amanhã eu tenho prova de biologia, então eu vou estudar agora, bastante coisinhas. E, enfim, eu vou deixar aqui na tela pra vocês o que eu tenho pra fazer, pra vocês poderem ir acompanhando junto. Eu tenho que, então, estudar para essa matéria, fazer resumo e ler o livro que eu tenho para uma prova também. Então, vamos lá. Então, eu tenho os conteúdos que vão cair na prova anotados aqui, e aí eu já botei no meu livro por post-its aqui aonde que estão os conteúdos e da onde até aonde que vai as coisas que eu tenho que ler. Então, agora basicamente eu vou ler e ver os resumos que eu já tenho aqui no caderno e aquilo que eu tenho mais dificuldade eu vou fazer um resumo. Eu vou fazer um desabafo de como eu tenho lidado com essa quarentena há 2 meses já. Nas primeiras semanas eu tava bem motivada, eu tava funcionando em um ritmo e depois que o primeiro mês passou, parece que tudo começou a desabar. Porque quando eu tava me acostumando com a rotina que eu já tinha criado, de repente tudo mudou e eu me vi completamente perdida. Eu me descobri uma pessoa muito mais antissocial do que eu imaginava ser, o que me assusta um pouco, porque eu não senti a necessidade de sair ou alguma saudade de convívio social, só do meu namorado e da minha avó, que eu tô morrendo de saudade, mas que não moram aqui na minha casa. E antes eu já não fazia tanta questão de estar saindo, indo em festas, e muito menos agora. E, de fato, essa quarentena mudou muitas coisas, mas tem um porém, que não vai voltar tudo ao normal quando eu acordar. Então, preciso me adaptar um pouco. E a realidade está posta. Uma hora ou outra, vamos ter que encarar isso. Então, a melhor maneira é aos poucos ir mudando e criando novos hábitos. E o que está me ajudando muito agora nos estudos é ter a mentalidade de querer fazer tudo bem feito. E bem feito é muito diferente de perfeito. Na minha visão, o bem feito, ele te leva pra frente, enquanto o perfeito te trava, porque tu fica batendo na mesma tecla, querendo fazer aquilo perfeito, mas não existe nada perfeito. Então, tu nunca vai sair do trabalho ou da atividade que tu tem pra fazer se tu tiver a mentalidade de querer fazer perfeito. Enfim, chega de desabafos, porque nem só de desabafos vive um ser humano. Eu aí então tava lendo o conteúdo e sublinhando algumas coisas que eu achava assim mais importante
e algumas palavras-chave, para depois essas palavras poderem me ajudar na hora de fazer o resumo dessa parte do conteúdo. Comecei então a fazer um resumo sobre organelas, que era um conteúdo que eu tinha um pouquinho de dificuldade por confundir a função de cada uma e não decorar. Então eu resolvi fazer esse resuminho aí, só colocando mesmo o formato dela e a função. E eu resolvi fazer em cor azul porque eu gosto, eu acho que fica visualmente bonito. E assim, pra mim, lendo o conteúdo e fazendo o resumo, me ajuda muito mais. E quando eu for estudar antes da prova ou fazer uma revisão, eu já sei pelo menos por onde começar a ler o resumo ou em que página que tá o conteúdo. Pausa para um lanchinho, então eu fui pegar uma água e alguma coisa para comer. E agora, para dar um tempo, então, da matéria, eu comecei a ler o meu livro, que eu preciso ler para uma prova. Ele é bem antiguinho, então não reparem. Mas, enfim, deu um tempinho aí de, descanso para a cabeça de matéria pesada e, enfim. Bom, então agora eu já li a primeira parte do conteúdo, já fiz meu resumo. Já fiz uma pausa, já lanchei, já li o meu livro e, enfim, agora eu vou continuar lendo aqui a última parte do conteúdo que tem, que são últimas 3 coisas, eu acho. E desse eu não vou fazer resumo, porque eu tenho bem explicado aqui no caderno já das minhas anotações. E, enfim, esses dias, na verdade, ano passado eu tinha mania de estudar só lendo, eu só lia. E aí, ano passado, eu vi um post lá no Instagram de como que o nosso cérebro aprende, né? E aí, ele aprende só 10% lendo. Aí eu fiquei, tipo, meio chocada, assim, né? Nossa, eu só lia pra estudar pras provas e eu aprendi, então, só 10% das coisas. E daí eu resolvi, então, esse ano que eu ia fazer resumo de todas as matérias. Então eu tô fazendo assim, os conteúdos que eu mais tenho dificuldade, eu faço um resumo e, tipo assim, tento resumir ao máximo em pouquíssimas palavras o que é aquela coisa. Que nem nesse resumo que eu fiz aqui, eu fiz sobre as organelas. Porque eu tenho muita dificuldade de lembrar, às vezes eu troco pra que é cada uma. Então aqui eu coloquei exatamente o formato dela e a função, e daí assim fica mais fácil, e daí tá visualmente organizado pra mim conseguir encontrar. Enfim, eu vou deixar aqui no cantinho essa imagem que eu tô falando pra vocês, porque eu choquei realmente que só 10% a gente aprende lendo, e então daí eu acabei sempre fazendo resumo agora, né? E é isso, eu vou continuar lendo aqui então, e eu acho que eu vou mostrar pra vocês, porque esse vídeo eu acho que já ficou um pouquinho longo. Mas, enfim, é basicamente isso. E a dica que eu dou pra vocês é lerem o que vocês têm dificuldade e façam um resumo, que isso vai ajudar muito, eu tenho certeza, porque pra mim tá me ajudando bastante desde que eu comecei a fazer isso. Então tá bom. Bem, então eu vou ficando por aqui. Eu vou continuar lendo ali o que eu tenho pra ler. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo no canal se tu ainda não é inscrito. E me fala aqui embaixo se tu gosta desse tipo de vídeo, porque eu tô numa super vibe de assistir, sabe? E, enfim, beijão e tchau!